Olá, meu amado, olá, minha amada, graça e paz. Nessa noite nós estamos mais uma vez unidos, alegres, unânimes, no partir do pão, nas aflições que passamos juntos. Devemos permanecer no Senhor. E é com muita alegria que a de Pedro Pinho, nessa noite, saúda você com a paz do Senhor. Entra aí no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver nesse momento, ou em outro horário que você vai assistir. Nós queremos juntamente com você louvar e agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por nós, pelos livramentos, pela sua bondade, a sua justiça e a sua misericórdia. Louvamos a Deus pela vida da Alice, da Aline, do Abel, do Samuel, essa família que compõe esse ministério. Com a graça de Deus, ela já está em casa e nós ficamos felizes por tudo isso que o Senhor presenteou essa família e a todos os demais irmãos que nos comunicam, que nos falam, das bênçãos, dos milagres, dos propósitos que o Senhor tem firmado na vida de cada um de vocês. E nós, como igreja, nos alegramos juntos em poder ver, em meio a tudo isso que o nosso país tem vivido, o Senhor se manifestado com o seu braço forte, o Senhor sendo zeloso, o Senhor sendo cuidador com cada um de vocês. Amém? Nessa noite, nosso pastor Geraldo, que ministrará a santa e expressiva palavra. Mas antes disso, nós iremos ter um momento de comunhão, de louvor, junto com Deus. E para iniciarmos, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Se você não tiver como orar, escute o que será falado, concorde ou peça a Deus, mas não fique de boca fechada. Ore a Deus, peça que a presença do Senhor esteja aí onde você está. Amém? Soberano Deus e Pai, nós engrandecemos, bendizemos e exaltamos ao Teu santo e sublime nome. Nessa noite nós reconhecemos que o Senhor é Deus, Senhor. O Senhor tem todo o poder. A Ti, Pai, pertence toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Pai, nós não somos nada, mas o Senhor é. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não fazemos, mas o Senhor faz. E nós queremos, Pai, reiterar, junto com a adoração dos céus, o quanto o Senhor tem sido bom, o quanto o Senhor tem sido zeloso, o quanto o Senhor tem sido cuidadoso, o quanto o Senhor tem sido, ó Pai, detalhista no nosso dia a dia, na provisão sobre a nossa mesa, no cuidado, Pai, para com a nossa família, nos livramentos, ó Pai. Nós estamos há alguns meses, ó Deus, vivendo sobre a pressão do mundo, sobre a pressão, ó Pai, dos governantes que ditam regras e normas em meio ao caos da pandemia, mas em todo momento o Senhor não tem desamparado seus filhos, em nenhum momento o Senhor tem deixado, ó Pai, que venhamos fracassar ou cair e ficar desamparados. Em todo o tempo nós temos visto o Teu zelo, ó Pai, para conosco, nós temos visto, ó Pai, o Teu abrigo para com as nossas almas, o Senhor sido um Deus acolhedor que tem nos abraçado, que tem sido o nosso amparo e o nosso refúgio. Pai, nós somente Te engrandecemos e Te agradecemos pelo pão sobre a mesa, pelo trabalho, Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado e principalmente pela Tua presença em nós, ó Pai, que tem sido alimento para as nossas almas e tem sido a nossa torre segura no dia mau. Ó Espírito Santo, se manifeste em nossos dias como no tempo outrora, trazendo novidade de vida, trazendo os dons, ó Pai, espirituais, trazendo o Senhor Jesus Cristo, a unção, a virtude dos altos céus. Nós queremos mais de Ti, nós precisamos de mais de Ti, nós carecemos, ó Pai, de mais da Tua presença, de mais do Teu amor, de mais da Tua misericórdia. Ó Espírito Santo de Deus, nós sabemos que o Pai enviou o Filho para morrer por cada um de nós, mas aqui na terra Ele deixou o Consolador para nos orientar e para nos consolar. Então, ó Pai,
Traga à vida aquilo que não tem vida. Traga à existência aquilo que não existe. Traga, Senhor Jesus Cristo, novidade para aquele que precisa, Senhor Jesus Cristo, de um renovo da tua parte. Espírito Santo de Deus, move as águas. Trabalhe em nosso meio. Trabalhe em nossos lares. Trabalhe em nosso ministério. Nos desperta, Pai, para fazer mais por Ti. Mais para Ti, ó Deus. Nos desperta, ó Deus, para alavancarmos ainda mais o Teu reino, para povoarmos ainda mais os céus, que em todo tempo, em todo momento, sejamos achados de Ti como tesouro particular, e que a Tua glória reine para todos sempre e eternamente. Amém. Por
pertence todo louvor e toda glória, Deus. De louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O Senhor reina e vive para todo sempre. Nós somos falhos, imperfeitos. Nós somos muitas vezes infiéis ao nosso Deus, mas em todas as coisas, se você parar e analisar, o Senhor, Ele é detalhista e cuidadoso. Mesmo você sendo assim, fraco, pobre, pecador, desprezível, o Senhor te ama. E Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que sua alma necessita. Nós nesse momento agradecemos a você, contribuinte,
ofertante dessa casa, desse ministério. Que Deus possa retribuir a sua vida, a sua família, e a bênção chegue até o seu lar, naquilo que você precisa. Convido a você a, juntamente comigo, orar, interceder pelas vidas daqueles que necessitam. Interceda pela nossa nação, pela nossa cidade. Você que não é de São Paulo, não é de Osasco, nós estamos às vésperas aí das eleições municipais, onde elegeremos vereadores, prefeitos, e precisamos do agir do Senhor. Oraremos também pela nossa pastora Maria, que carece de nossas orações, pela sua saúde, para que o Senhor restabeleça a sua saúde por completo, e tudo que esteja no seu organismo, esteja causando essa dor, esse mal-estar, seja expelido para a glória do Senhor. Pai, nós queremos te engrandecer e bendizer a Ti, porque o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é aquele que nos livra das garras dos nossos adversários, da garra do nosso inimigo que quer nos tragar, que anda bramando, rugindo como um leão, ó Pai, intentando contra a nossa vida, intentando contra a nossa casa, intentando contra os nossos planos, intentando, ó Pai, contra os nossos projetos. E eu aniquilo, Senhor, todo o poder das trevas, tudo que o inimigo ousou ou tentar ousar contra a minha família, contra o meu lar, contra o meu trabalho, caia por terra. Senhor, o Espírito Santo, me fortaleça, me ajude na caminhada, ajude a meus pés a estar firmados em Ti, a minha mente, ó Pai, está firmada em Ti, os meus olhos focados apenas no autor e consumador de minha fé. Não permita, Pai, que o inimigo ouse, que o inimigo entre, que o inimigo atue, que o inimigo com a sua astúcia, Pai, venha roubar a minha fé, venha roubar a minha esperança em Ti, venha roubar a minha esperança que está firmada em Ti, Pai. Mas olhe para nós, olhe para, Senhor Jesus Cristo, a vida dos seus filhos, que os seus filhos necessitam, que os seus filhos pedem, que os seus filhos clamam, que os seus filhos, ó Pai, intercede constantemente, quer seja por um filho, quer seja por uma filha, por um esposo ou esposa. Os seus filhos, ó Pai, diante do teu altar têm colocado as suas aflições, pedindo uma porta aberta, pedindo algo novo da tua parte, pedindo, Senhor, um renovo espiritual, pedindo uma libertação, ó Pai, aonde eles se veem aprisionados, aonde eles se veem, ó Pai, encarcerados, aonde eles se veem, ó Pai, sem força para se levantar e para lutar. Ó Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia dessas vidas, Pai. Clamamos pelos enfermos e doentes, apresentamos a nossa pastora Maria e os demais que estão, ó Pai, com problemas na circulação, com problemas nos rins, com problemas no pulmão, com problemas no intestino, com problemas, ó Pai, nos ossos, com problemas, Senhor, na medula, com problemas, Senhor Jesus Cristo, no coração, com problema no estômago, com problemas, Senhor Jesus Cristo, na parte neurológica. Ó Espírito Santo de Deus, visita a vida dos seus filhos, restabelece a saúde por completo, toca no nervo, no tendão, toca, Senhor, nas veias, nas artérias, toca na musculatura, fortalece, ó Pai, dê, Senhor, alcançado vigor, dê, Senhor, ao sem esperança, sem, ó Pai, parecer nenhum mais médico, que o Senhor pode, que o Senhor reina, que o Senhor é Deus, que o Senhor é Senhor de todas as coisas, e o Senhor é o Deus da cura também. O Senhor é o Deus, ó Pai, que pode curar, que pode, Senhor, desenganar a medicina mais uma vez, que pode, Senhor, dar outro diagnóstico além daquilo que o médico já decretou, de dar outro parecer além daquilo que a medicina já disse que não tem mais solução. Oh, Espírito Santo, normaliza a diabetes, normaliza o colesterol, normaliza o triglicérides, normaliza, Senhor, tudo que está alterado na vida dos seus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, venha com renovo, venha, Senhor, com graça, ainda este ano, sobre a saúde daquele que pede, sobre a saúde daquele que clama, por um problema crônico que ele tem, ó Pai, por um parecer que já foi dado a ele, que ele possa se libertar, Senhor, desses comprimidos, se libertar dessas fórmulas, se libertar, Senhor, de cada comprimido que ele toma pela manhã, pela tarde, pela noite.
noite, não. Os seus filhos dormirão sem remédio algum. Os seus filhos terão a noite do justo, Pai, sem ter, ó Pai, que dosar nenhuma medicação na sua corrente sanguínea. Os seus filhos terão o sono do justo, ó Pai, a partir do momento que eles dobrarem os seus joelhos e entregarem a sua noite a Ti, e o Senhor amparará cada um deles. Então entra com as Tuas mãos, ó Pai, libertando os seus filhos de todo e qualquer mal que venha afligir a sua saúde. Nós clamamos pela nossa cidade, Osasco. Clamamos pela nossa cidade, São Paulo. Clamamos, Senhor, pelos demais estados. E profetizamos uma bênção sobre o Brasil. Profetizamos, Senhor, o renovo sobre as nossas vidas, para que possamos ser chama, possamos ser sal e possamos ser luz para esse país, para que possamos proclamar que o Brasil é do Senhor, que a minha nação é chamada pelo Senhor, que a minha nação foi levantada pelo Senhor, que os meus filhos serão benditos no Senhor, que os meus filhos serão abençoados nessa nação, que os meus filhos serão bem-aventurados, aonde nós tocarmos é bem-sucedido, é abençoado. Então eu profetizo, ó Pai, sobre Osasco, uma bênção, sobre São Paulo e sobre o nosso país. Sara, Senhor, a nossa saúde. Sara, Senhor Jesus Cristo, a nossa política. Sara, Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que tem sido, ó Pai, como empecilho na nossa educação, que tem sido, Pai, como empecilho nas nossas famílias, com os vícios, com a prostituição, com a sexualidade, Pai, e com a imoralidade sexual, que tem atuado em nossos dias, que tem atuado, Senhor, nos nossos lares. Eu aniquilo, Pai, que as nossas crianças são perdidas, que os nossos jovens estão, ó Pai, se perdendo. Eu aniquilo todo o jugo do mal, tudo aquilo que o inimigo lançou, ó Pai, e tudo que nós, sem sabermos, sem discernimento, temos aceitado dentro de nossas casas, que caia por terra, mas que nós possamos alçar a nossa voz e levantar a nossa mão, dizendo que eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa te louvamos, eu e a minha casa engrandecemos ao nome do Senhor. Então, ó Pai, nós pedimos a Tua bênção, que ela possa repousar e superabundar, ó Pai, sobre aqueles que necessitam. Pedimos pela vida do nosso pastor Geraldo, que ministrará a palavra nessa noite, que ele possa ser revestido do alto, que o Senhor cale sobre o seu coração a Tua voz, para que ele possa extrair, para que ele possa expressar aquilo que o Senhor já dirigiu a ele, já ordenou a ele, e que ele possa ser uma fonte, ó Pai, de coisas boas que fluam do Teu trono de glória sobre as nossas vidas, e que possamos, ó Pai, nessa noite, sermos tocados e transformados pela Tua santa e expressiva palavra, para todo o sempre. Amém. Graça e paz, amada igreja. Que bom que você está aí nesta noite, compartilhando esse momento, para nós estarmos ouvindo a palavra do nosso Deus. Já louvamos, já engrandecemos o nome do Senhor, já se orou uma oração aqui de intercessão por nossa nação. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos orar por esse processo eleitoral que está aí para acontecer. Diante dessa pandemia, sabemos o quanto que essas coisas são complicadas no nosso país. Que Deus venha intervir nesta nação, que as coisas não sejam feitas de qualquer jeito. Que a palavra diz que a oração de um justo vale muito aos seus efeitos. Então vamos orar, vamos clamar pela nossa nação. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em João, mais precisamente no versículo 6, eu vou estar lendo alguns versículos, e depois eu já vou direto para o capítulo 6, no versículo 66.
nós vamos ver que muitos abandonaram a Jesus. João 6,60 diz assim: duro é esse discurso, quem os pode ouvir? Depois lá no 66 diz que então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse-lhe Jesus aos 12: querei vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque esse o havia de entregar, sendo um dos 12. 7, versículo 1. E depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria mais andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próximo às festas dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. E diziam-lhe, pois, os seus irmãos: saia daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque ninguém há que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se a faze essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele eu testifico que as suas obras são más. Subi vós às festas, e eu não subo, ainda à festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo dito isso, ficou na Galileia. Amém? Esse texto começa dizendo que aquela multidão que acompanhava Jesus, depois deles ouviam um discurso de Jesus, depois deles ouviam os ensinamentos de Jesus, depois deles ouviam uma pregação de Jesus, eles falaram que duro foi aquele discurso. Eles não conseguiam entender e não conseguiam aceitar aquilo. E que discurso que era esse? Se você voltar mais um pouquinho atrás, você vai ver que Jesus falou, quando Jesus falou que ele era o pão da vida, que ele era o pão que havia descido do céu. Quando Jesus falou que quem não comesse da sua carne, quem não tomasse do seu sangue, não tinha parte com ele. E aquela coisa escandalizou eles. Aquela coisa escandalizou a muitos que seguiam a Jesus, porque eles não conseguiam compreender o contexto daquilo que estava sendo ministrado, daquilo que Jesus queria ensinar para eles. Jesus não estava falando daquelas coisas que estavam acontecendo, que era visível, mas Jesus estava falando das coisas que ainda viriam para acontecer, das coisas que estavam próximas para acontecer. E diante daquilo, eles ficaram escandalizados. E a palavra diz que então, desde muitos dos seus discípulos simplesmente tornaram para trás, já deixaram de andar com ele, já não queriam mais andar com ele. Eu fico imaginando que muitas daquelas pessoas que seguiam a Jesus e diziam ser os seus discípulos, quando eles entenderam, quando eles ouviram falar essa coisa de comer carne, tomar sangue, eles falaram: não, isso daí não tem nada a ver com a gente, isso é coisa de doido, isso não faz parte desse mundo. Isso não faz parte das coisas que ele ministra, isso não faz parte daquilo que ele faz, ainda que ele faça milagre, ainda que ele faça coisas maravilhosas, mas isso não tem a ver conosco. Eles não tiveram uma visão espiritual, eles não conseguiram compreender aquilo e não tiveram paciência em aguardar aquilo. Mas deixa eu dizer algo para ti, amado. Tudo isso já fazia parte do ministério de Jesus, tudo isso já fazia parte da caminhada de Jesus. E disse que muitos deles voltaram para trás e desistiram de Jesus. E chegou a grande prova, porque Jesus virou para os 12, aqueles que foram escolhidos a dedo. E virou para eles e falou: e vós?
Não vai junto com eles também? Aí Pedro respondeu: para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tem a palavra de vida eterna. Porque nós temos crido, nós temos conhecido que Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. Na verdade, amado, Pedro estava certificando, Pedro estava dizendo para Jesus: eu creio fielmente, nós cremos fielmente, nós estamos contigo nessa caminhada porque cremos que Tu és o Cristo, que Tu és o Messias, que Tu és o enviado. E esses 12 escolhidos por Jesus não faziam parte da família de Jesus, não eram irmãos de Jesus, eram simplesmente escolhidos a dedos, eram pescadores, eram homens que foram escolhidos aleatoriamente por Jesus, mas eram homens que já tinham um chamado, eram homens que já haviam sido designados para estar junto com Jesus, assim como eu, assim como você, assim como a igreja do Senhor Jesus. Nós já fomos chamados, nós já somos designados a estarmos, a andarmos, a caminharmos junto com Jesus, a fazermos a obra de Jesus, a anunciarmos a Jesus. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer nesta noite? E mesmo ele falando que um de vós era o diabo, porque Jesus já se referia a Judas Iscariote, porque Jesus já sabia que Judas o trairia. Mesmo assim, os 12, nenhum deles voltaram para trás, inclusive o próprio Judas. Porque até esse momento ele ainda confiava, até esse momento ele ainda acreditava. Mas quando nós entramos no versículo 7, ele vai falar da incredulidade dos irmãos de Jesus. A incredulidade, amado, ela é algo que ela está presente na nossa vida. Ela está presente na nossa natureza terrena, está presente aqui na nossa alma. Está presente muitas das vezes no nosso coração, na maneira de nós pensar, na maneira de nós agir, na maneira de nós tomarmos alguma decisão, na incerteza, muitas das vezes na dúvida. Quem de nós aqui, quantas das vezes passamos por momentos, por dificuldades, onde se gera uma incerteza, onde se gera uma dúvida. E a palavra diz que depois disso, depois de todos esses acontecimentos, depois de todos terem ido embora e ter ficado somente os 12, Jesus continuou pregando pela Galileia, seus discípulos continuaram junto com Jesus. Jesus já não queria ir mais para a Judeia, porque lá eles procuravam matá-lo. E a palavra diz que estava próximo à festa dos tabernáculos, uma das festas instituídas por Deus. A festa de tabernáculo nada mais é do que a festa de ação de graça pelos feitos de Deus durante os 40 anos no deserto, onde o povo habitava em tenda. E eles iam para Jerusalém e montavam suas tendas com galhos, com ramos. E ali eles preparavam, e ali eles ficavam em Jerusalém durante o período dessa festa, louvando, dormiam nas suas tendas, para não esquecerem o tempo que eles passaram como peregrinos no deserto. Essa foi uma festa ordenada por Deus. E os próprios irmãos de Jesus faziam parte, estavam incluídos. Aleluia. E eles disseram para Jesus: por que não sai daqui, por que não vai lá para a Judéia? Para que os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Eles começam a dar conselhos para Jesus, eles começam a questionar a Jesus. E é interessante, amado, que a hora que eles falam, porque ninguém que procura ser conhecido faça alguma coisa em oculto. Na verdade, o que eles estavam falando não estava errado. Se você quer que alguma coisa se torne conhecido, proclame essa coisa, anuncie essa coisa. Eles não estavam errados. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Mas o problema, amado, não era o questionamento deles. O problema é o que estava por trás de tudo isso. O problema era a intenção. O problema é onde estava o coração dos irmãos de Jesus. O problema é o que os irmãos de Jesus esperavam com tudo isso. Deixa eu dizer algo para ti. E aqui eles queriam dar um conselho para Jesus. E existem conselhos, amado, que eles são mal intencionados.
E por trás de um conselho mal intencionado sempre tem oportunidades. Quem daqui nunca precisou de conselho? Quem daqui nunca chegou no pastor para pedir um conselho? Não é errado. Faz parte das nossas vidas. E a mesma coisa estava acontecendo aqui com os irmãos de Jesus. O que eu vejo nesse texto era o homem carnal, querendo dirigir a vida do homem espiritual, querendo dirigir a vida de um homem que tinha um chamado. Eles falaram para Jesus: por que você não vai lá para que seja manifestada as suas obras, os teus milagres, para que seja manifestado aquilo que você faz? Mas não que eles queriam que aquilo fosse manifestado não para o reino, mas eles queriam que Jesus fosse lá e fizesse aquela obra para a sua própria ostentação, para demonstração, como uma forma de poder, para fazer valer que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era o libertador, porque era isso que eles esperavam um Cristo, um libertador, um político, um homem que viesse tirar o jugo de Roma, de cima da nação de Israel, e era isso que eles queriam. Na verdade, por trás de tudo isso, havia dentro deles uma má intenção. Eles estavam mal intencionados, que eles soubessem que se Jesus se declarasse, se Jesus sobressaísse como Messias, como um grande governante, como um poderoso governante na época, é claro que eles, como irmão de Jesus, eles iriam desfrutar disso. Por isso que a palavra diz, tem um ditado aí fora que diz que se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Pastor, então é errado pegar conselho? Não, amado, não é errado pegar conselho, não. Você deve aconselhar sim com as pessoas. Mas quando você for se aconselhar com alguém, olhe para o caráter dessa pessoa, olhe para a vida dessa pessoa. Seja na área profissional, seja na área sentimental, seja em qualquer tipo de área, seja na área espiritual. Se você quer tire um conselho com o seu pastor, tire um conselho com as pessoas que são, como se dizer, pessoas que têm uma maturidade, que têm uma vivência dentro da família, muitas das vezes, até na área profissional, uma pessoa que está do teu lado, uma pessoa que pode te trazer um conhecimento. Procure pegar 2, 3, 4 opiniões sobre aquilo que você está em dúvida, sobre aquilo que está te deixando te incomodado, sobre aquilo que não te deixa sossegado. E busque a Deus, ore a Deus, peça para que Deus coloque as pessoas certas para te ajudar, para te orientar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Toda decisão, amados, em cima de conselhos, a principal decisão é aquela que você vai tomar. Leve isso ao conhecimento de Deus, ore na presença de Deus. O que mais se tem hoje são pessoas, você conversa com pessoas que estão afastadas das igrejas. As pessoas culpam as igrejas, culpam muitas das vezes o ensinamento, culpam muitas das vezes a orientação do pastor, culpam muitas das vezes a orientação de um irmão. Pessoas que estão frustradas, dizendo que as coisas não aconteceram na sua vida porque foi falado, porque foi profetizado. Para com isso, amado. Isso é imaturidade espiritual. Você deve procurar o conselho, mas você deve orar a Deus antes de tomar as suas decisões. Você deve estar firmado, é na palavra de Deus. Foi isso que Jesus falou para ele. Jesus não podia olhar, Jesus não podia ficar olhando para a opinião dos seus irmãos, para aquilo que eles pensavam, daquilo que eles achavam. E não foi isso que Jesus fez. Jesus não precisava ser reconhecido pelas suas obras, pela maravilha, pelos milagres que ele estava fazendo. Não, muito pelo contrário. Jesus precisava ser reconhecido, sim, por aquilo pelo qual ele foi enviado. E para que Jesus foi enviado? Jesus foi enviado para anunciar boas novas. Jesus foi enviado para anunciar a salvação, para anunciar o tempo da graça, para anunciar o Pai, para falar das coisas celestiais, para falar das coisas do alto, para falar do novo tempo que estava chegando. Aleluia. Jesus, amado, foi enviado para o cumprimento da profecia messiânica que está lá em Isaías 9,6,
que diz que um menino nos nasceu, um filho se deu, e o principado estava sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Ele foi enviado porque ele é maravilhoso, e as maravilhas que ele fazia. Será conselheiro, será Deus forte, ele será o Pai da eternidade, ele será o príncipe da paz. Foi para isso que ele foi enviado, para que essa profecia messiânica se cumprisse para a nação de Israel, que chegasse o novo tempo, que chegasse aquele que ia redimir o povo de Deus, a nação de Deus, mas não da forma que o homem estava imaginando, mas era da forma que Deus havia programado, da forma que Deus havia determinado, sobre o plano divino da salvação. Aleluia, aleluia. Mas no versículo 5 fala que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Incrédulos, incredulidade. A incredulidade, amada, ela vem ao contrário da fé. A incredulidade é aquela que nos deixa fraco, que nos deixa com medo. A incredulidade é aquela que muitas das vezes nos deixa sem nenhuma direção para tomarmos qualquer tipo de situação. E a única maneira, amado, de nós vencermos a incredulidade é colocando a nossa fé em prática. É quando nós reconhecemos que Deus é soberano sobre a nossa vida. É quando nós reconhecemos o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. É quando eu reconheço o chamado do meu irmão. É quando eu reconheço que eu estou debaixo de uma autoridade espiritual. É quando eu reconheço, aleluia, que eu estou debaixo de um ministério. É quando eu coloco a minha caminhada cristã, aleluia, em primeiro lugar, assim como diz Mateus 6,36, buscai as coisas, aleluia, buscai primeiro o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é fé, é priorizarmos as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Lá em Hebreus 11, nós vamos ver que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fala que pela fé Abraão ofereceu Isaque quando foi provado. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, mas acolhendo os espias em paz. E a sua recompensa foi estar na árvore genealógica de Jesus. Pela fé Enoque foi translatado e não viu a morte. Pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim. Tudo que nós fazemos para o reino de Deus, seja dizimar, seja ofertar, seja louvar, seja caminhar, seja estender a mão para o próximo, seja a obra da caridade, seja ligar, seja ajudar, seja estar num culto, seja deixar as nossas coisas, seja deixar muitas das vezes os nossos compromissos sociais, nossos compromissos com família, e virmos para a igreja, virmos buscar um alimento espiritual. Sabe o que é isso, amado? Isso se chama fé. Fé é esperar no acontecer de amanhã, é acreditar que algo de novo vai acontecer amanhã. Aleluia. E eu vim aqui nesta noite dizer para você, amados, que você precisa ter fé. Que você precisa colocar a sua fé em prática. Eu não sei o cenário que você está passando, talvez seu problema seja na área sentimental, talvez seu problema seja na área espiritual, talvez seja na área de emprego, talvez seja na área financeira, talvez seu problema seja uma enfermidade que está te incomodando, talvez você já até recebeu um laudo da medicina te condenando, mas deixa eu dizer algo para ti, amado, creia, tenha fé, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A última palavra provém do Senhor, é o Senhor que determina as coisas na nossa vida, amado. É o Senhor que faz com que o tempo dele aconteça nas nossas vidas, que a graça dele nos alcance, nos abrace. É do Senhor que provém todas as coisas. Aleluia. Aleluia.
E tudo que os irmãos de Jesus queriam era que Jesus se manifestasse o seu poder, de Jesus ficasse conhecido por tudo aquilo que ele faria, através dos milagres, através da multiplicação, através da cura aos leprosos, através quando Jesus curou o cego, quando Jesus libertou o mudo, quando Jesus libertou os endemoniados. E eles olhavam aquilo, eles viam aquilo uma forma, eles queriam que aquilo se manifestasse a glória de Jesus. Não deixou de ser manifestada, amado. Mas a verdadeira glória de Jesus, ela foi manifestada na cruz do Calvário. Foi manifestado da sua morte. Foi manifestado, aleluia, naquela sexta-feira, quando ele se fez de maldito, quando ele foi pendurado na cruz do Calvário. Ali sim, ali estava a sua verdadeira glória. Por isso que ele falou para os seus irmãos: ainda não é chegado o meu tempo de eu subir para Jerusalém. Ele não estava se referindo simplesmente à liberdade de ir ou de vir para Jerusalém, mas ele estava dizendo que ainda não era chegada a hora, porque havia um propósito no chamado de Jesus, na caminhada de Jesus, no ministério de Jesus. Porque Jesus não veio, aleluia, para fazer o seu próprio ministério, mas ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele não estava debaixo da sua própria vontade, mas ele estava debaixo da vontade do Pai, debaixo do propósito da caminhada do Pai. E qual é que era o propósito da caminhada do Pai? Era que o Filho se esvaziasse de si mesmo, que o Pai fosse glorificado na pessoa do Filho, que o Pai fosse exaltado na pessoa do Filho, aleluia. E deixa eu dizer algo, amado, foi grande a missão de Jesus, aleluia, foi grande a manifestação da glória de Jesus naquela sexta-feira, à tarde, quando Jesus derrama as suas últimas gotas de sangue. Nós vamos ver lá em João 19, a partir do versículo 30, onde ele fala que ele teve sede, e eles deram uma esponja de vinagre para ele, e chegaram a esponja de vinagre para ele. A palavra diz, aleluia, que a partir daquele momento ele falou: Pai, está tudo consumado. Pai, testelestais. Sabe o que ele estava dizendo, amado? O que eu vim para fazer, Senhor, eu fiz. O que eu vim para fazer, Senhor, está feito, está concluído, Pai. Aleluia. E amados, deixa eu dizer algo para ti. Aleluia. Por isso que ele falou para os seus irmãos, ele estava se referindo a esse tempo, ele estava se referindo a esse mundo, a esse tempo. No versículo 7 ele fala que o mundo já não podia mais, o mundo já não pode vos odiar, mas ele odiava Jesus, mas a Jesus eles odiavam. Por isso que eles procuravam matar a Jesus, porque tanto dele eu testifico que as suas obras são más. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque Jesus é o testemunho, Jesus é a luz do mundo, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Aleluia. E João 3, 19 e 21 diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amados, não tem como, aleluia, nós estarmos na luz e estarmos fazendo as obras das trevas, estarmos dando ouvido para esse mundo, estarmos nos preenchendo com as coisas desse mundo. Por isso que a palavra diz que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Nós precisamos praticar a verdade, e Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. João aqui, ele estava usando a expressão de mundo como a inversão de valores, como a incredulidade. Aleluia, coisas que o homem, coisas que o mundo oferece, são coisas que não preenchem o coração do homem. A falta de amor, o temor a Deus, a devoção ao Pai.
Por isso que o mundo odiou a Cristo, por isso que eles escarneceram de Cristo, por isso que eles condenaram a Cristo, por isso que eles levaram Cristo no madeiro, porque eles pertenciam ao mundo, porque Cristo anunciou o pecado, porque Cristo falou das maldades. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus fala que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras das trevas. Por isso que Jesus falou que esse mundo já está no maligno, amado. Por isso que nós precisamos ter uma plena convicção de que nós devemos estar em Cristo, que nós devemos servir a Cristo. Por isso que Jesus falou que nós não devemos servir aos dois senhores, porque nós há de amar a um e odiar a outro. Por isso que Jesus falou que casa dividida não prospera. Aleluia. Nós precisamos ser determinados na nossa caminhada cristã, precisamos não dar ouvido. Por isso que o profeta Miqueias diz que o inimigo do homem é aquele que está dentro da tua própria casa, é aquele que reposa a cabeça no teu peito. Jesus estava lidando com as pessoas da sua família, eram aquelas pessoas que estavam debochando, questionando Jesus, que queriam que Jesus se expôsse da maneira deles e não da maneira do Pai. Deixa eu dizer algo para ti, amado. Você tem que fazer a vontade do Pai, não a vontade do homem. Você será cobrado da vontade do Pai, daquilo que você tem feito para o reino, e de que forma você tem feito, de que forma você tem se empenhado. É isso que nós vamos ser cobrados naquele dia. E muitas das vezes o próprio Jesus falou que nós seremos odiados pelo mundo quando nós falarmos dele, quando nós anunciarmos o evangelho das boas novas. O evangelho da boa nova, amados, ele é uma coisa simples, que traz cura, que traz libertação, que traz transformação de vida, que traz mudança de vida, que traz conversão de vida. Mas quando ele é anunciado, quando ele é colocado em prática, quando ele é falado, e muitas das vezes o que nós precisamos, amado, aleluia, é entender isso, é compreender, é entender qual é que é o nosso papel no anunciar as boas novas. Olha o que Jesus fala no versículo 8. Subi vós às festas, eu não subo ainda à festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. O tempo não era de Jesus, a caminhada não era dele. Ele estava debaixo da determinação de Deus. Era o projeto de Deus para a vida dele. Eram os planos de Deus, ele estava colocando em prática os planos do Pai. Por isso que lá no Getsêmani, naquele momento tão difícil, ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. E eu quero dizer algo para ti nesta noite, amado. Que você compreenda que a vontade de Deus, ela seja na sua vida. A vontade de Deus seja no teu ministério. A vontade de Deus seja no teu casamento. A vontade de Deus seja no teu trabalho. A vontade de Deus seja na tua vida financeira. A vontade de Deus seja na igreja. A vontade de Deus seja na comunhão de ti com o corpo da igreja. Que a vontade de Deus seja na comunhão dentro da tua casa, na tua família, para que você esteja no centro da vontade de Deus. Aleluia. Ele iria sim para Jerusalém, ele iria sim pelas festas, para as festas, mas ele não iria por influência de amigos, de familiares ou dos seus seguidores. Um questionamento que eu te deixo nessa noite: quantas das vezes, amados, as pessoas têm influenciado no nosso ministério, na nossa caminhada cristã? Quantas das vezes a influência dessas pessoas tem colocado a nossa salvação em risco? Tem colocado em xeque a nossa caminhada com o Senhor Jesus? Você já parou para pensar nisso? Deixa eu dizer algo para ti.
Nós precisamos viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus nas nossas vidas. E isso é ter a mente de Cristo, viver a vida de Cristo, anunciar o Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver a luz. Assim como Jesus falou que nós seríamos a luz desse mundo, nós seríamos o sal desse mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Que cada um de nós possamos fazer a diferença, aonde nós chegarmos, no meio do nosso convívio social, no nome de Jesus. Não dê ouvido para os opositores, não dê ouvido para as pedras de tropeço. Ainda que seja da família, amada, ainda que seja quem for, priorize as coisas do reino. Priorize Deus na sua vida. E eu quero terminar essa pregação dizendo, lá em Apocalipse 28, que diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aquele que tem falta de fé, os abomináveis, os homicidas, os que prostituem, os feiticeiros, idólatras, os mentirosos, a sua parte está no lago de fogo e enxofre, que é o da segunda morte. Que você faça uma reflexão sobre a maneira com que você está conduzindo a sua caminhada cristã. Que você tenha atitudes igual a de Jesus, de pleitear as pessoas e dizer: eu tenho um chamado, eu tenho um compromisso com o Pai, eu fui chamado para algo, e eu não posso desistir disso. Como diz Neemias, eu tenho uma grande obra, e eu não posso parar. Não é momento de parar, é momento de prosseguirmos. Você que está distante da casa do Pai, você que necessita de uma comunhão com o Pai, você que precisa se reconciliar com o Pai, você que não tem participado da ceia do Senhor Jesus, amado, você precisa colocar a sua vida em dia, você precisa voltar para Deus. Nesse momento eu vou estar encerrando esta ministração e vou estar orando por você, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estar orando pela reconciliação, por você que está afastado. E, amado, domingo, culto primordial. Lembra quando Jesus reuniu seus discípulos, ele falou assim: eu ansiei muito participar dessa mesa contigo. Existe uma ansiedade no coração de Deus, para que nós estejamos preparados para domingo. Culto especial, culto de Santa Ceia, às 9h da manhã. E nós contamos com você aqui. Eu e o Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra foi ministrada, foi falada acerca da incredulidade. Acerca, ó Deus eterno, aleluia, Senhor, de quantas das vezes nós demos ouvido, Senhor, aos conselhos, e muitas das vezes nós nos arrependemos das decisões que tomamos. Mas, ó Pai, que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha através da Tua graça, através do Teu amor, através do Espírito Santo, abrir os nossos olhos, a nossa mente para os dias de amanhã, para as coisas que estão acontecendo, para as decisões que precisam ser tomadas. Que o Senhor coloque pessoas, ó Deus, aleluia, Senhor, íntegras, caráter cristão, Senhor, pessoas que nos auxiliam, pessoas, ó Deus, aleluia, Senhor, de boa índole, para nos auxiliar naqueles momentos difíceis, ó Pai, aleluia, Senhor. Que o Senhor venha a ser, ó Deus, o nosso reconciliador, o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Que o Senhor venha a ser o Deus forte, o Pai da eternidade. Que o Senhor venha a ser o príncipe da paz, Senhor, para aqueles que necessitam da paz, para aqueles que não estão dormindo, para aqueles que estão atribulados, para aqueles que estão incomodados, para aqueles, ó Deus, aleluia, Senhor, que não têm encontrado paz de espírito dentro das vossas casas. Que a Tua paz chegue, alcance essas vidas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o teu semblante e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja hoje e eternamente com toda a igreja. E todos dizem amém e até domingo, em nome do Senhor Jesus.